Obrigado, Senhor, porque nos deste a honra poder estar de novo aqui. E obrigado, Pai, por todo o teu povo que hoje se dispôs a vir à tua casa com um coração bem disposto. Te agradecemos, Senhor, pela prontidão de cada um e também te damos graças porque és tu que nos dás sempre alento, és tu que nos ajudas, és tu que nos guias. E obrigado, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje vamos ouvir um bocadinho a palavra de Deus. Quem é que nós escolhemos para nosso guia? Sempre há um guia na nossa vida. Sempre. Nós temos que decidir quem é esse guia. Alguém poderá dizer, mas nós somos cristãos, então nós vamos escolher Deus para nosso guia. Amém? E assim seja. Mas às vezes nem isso acontece. Mesmo sendo cristãos, nem sempre os cristãos deixam que Deus seja o seu guia. O guia da sua vida. E hoje nós vamos então meditar um pouco sobre esta área. E todos precisamos de uma direção na nossa vida. Na caminhada da nossa vida, nós iremos tomar muitas decisões. E é nessa ocasião que nós temos necessidade de uma palavra, de alguém que nos ajude a tomar as decisões mais corretas, mais certas, mais acertadas. E precisamos sempre de uma direção, de uma verdadeira direção, ou melhor, de um guia. Há um hino que nós costumamos cantar, que começa: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E depois tem uma série de estrofes em que a palavra ela está dirigida, quando nós cantamos, dirigimos-la a Deus, o nosso Senhor. E há um hino que foi escrito como salmo, que se encontra no capítulo 48, podem abrir. Salmo capítulo 48 e o versículo 14 diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será nosso guia até à morte. Grande decisão. Alguém decidiu que o Deus que essa pessoa servia, neste caso era um salmista, isto era um cântico, e então era cantado, esta palavra era cantada. E alguém cantava que o meu Deus, Ele será o meu Deus até à morte. E que Ele também será o meu guia. E hoje nós podemos dizer, será que o Deus que nós hoje estamos a servir, nós queremos servi-lo sempre, e Ele será o nosso guia até à morte, até que a morte nos venha ter connosco, nos leve? Nós sabemos que nem sempre acontece isso com as pessoas, com os cristãos. Muitos ficam por caminho, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, e que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, e os homens trair-se-ão uns aos outros, os pais contra os filhos contra os pais, e assim sucessivamente. Isso não são boas notícias. Mas infelizmente nós estamos a ver isso acontecer no mundo, na igreja. As pessoas não são leais umas para com os outros. E nós hoje vamos decidir a quem é que nós queremos seguir. Se é o nosso Deus, até à morte. Se Ele é mesmo o nosso Senhor. Não é até que nós sejamos mortos. É até que nós tenhamos vida. Até o dia em que nós partiremos deste mundo para a eternidade. Se nós estamos decididos a servir a Deus. Se nós estamos decididos a fazer de Deus o nosso guia. Se Deus é o nosso guia, Ele será sempre responsável por cada um de nós. Amém? Você já pensou que uma pessoa que está a guiar o outro? Imaginemos um deserto onde alguém conhece o deserto e tem um grupo de pessoas que ele vai conduzir por aquele deserto. Todos os outros desconhecem o deserto. Desconhecem os perigos, desconhecem as serpentes, desconhecem a forma de vida daquele deserto.
Mas há uma pessoa que é o guia, que já fez aquele caminho muitas vezes e ele sabe quais são os perigos do deserto, sabe onde é que está a água, ele sabe onde é que está os bens que nos levam à sobrevivência, que levam aquele povo. E agora nós temos o exemplo de Moisés, que lhe tirou o povo de lá do Egito e os conduziu pelo deserto. Ele tinha conhecimento de Deus, como ia guiar o povo. E Deus, se fizermos de Deus o nosso guia, Ele passa a ser o nosso responsável. Ele fica responsável por nós. Então acha que Deus nos vai conduzir para sítios perigosos? Vai-nos faltar a água? Vai-nos faltar o comer? Vai-nos faltar a bênção dele? Se Deus for o nosso guia, se nós fizermos de Deus o nosso guia, então certamente Ele será o nosso responsável e Ele não vai permitir que nós passemos mal. Então qual é o conselho? Que nós façamos de Deus o nosso guia. Que nós tenhamos sempre o desejo de conhecimento da sua palavra, que nós busquemos as suas instruções, para que a sua palavra seja uma direção para a nossa vida. Hoje não é fácil viver. Há muitos contratempos, muita instabilidade, muita insegurança, muito aborrecimento, mas a palavra de Deus, ela traz sempre uma direção para a nossa vida. Se estamos zangados, se alguém nos ofendeu, a Bíblia diz que nós devemos perdoar para Deus nos perdoar a nós. Se nós temos falta de saúde, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos vai fortalecer, nos vai restabelecer a saúde. Se nós não temos finanças, a Bíblia diz que Deus vai guiar, nos vai abençoar, nos vai enviar a sua bênção sobre nós, nos vai dar a direção e nós vamos conseguir sobreviver. Se nós temos família, a Bíblia diz que Deus abençoa a nossa família até a 3ª e 4ª geração. Diz que Deus renova as forças àquele que está cansado, ao que está abatido. Diz que Deus é a nossa paz, é a nossa força, é a nossa alegria. Diz que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. Diz que realmente pode acontecer situações à nossa volta, mas nós não seremos atingidos. Então nós temos uma série de palavras de Deus que nos dá uma direção para a nossa vida. E se nós fizermos de Deus o nosso guia, certamente que nós seremos bem-sucedidos. Amém? Por vezes, nós nem sempre damos crédito. E por isso, às vezes, nós podemos sofrer lá uma consequência. Mas é bom que nós façamos de Deus, isto é, da sua palavra, porque é ela que nos dá conhecimento para cada área da nossa vida, enquanto vivermos aqui, como devemos ser guiados. E se nós decidimos ser guiados pelo Senhor Deus, então nós vamos ser bem-sucedidos. Cabe a cada um de nós, você e eu, determinarmos quem nós escolhemos para o nosso guia. Provérbios capítulo 12. Versículo 26. Diz então: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Então nós estamos aqui a ver pela Bíblia que aqueles que procuram ser justos, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, que eles são um exemplo, são um guia. Você pode olhar para você e dizer assim: eu realmente não sou um mau exemplo para as pessoas que me conhecem. Ou é? Você é um mau exemplo. Você é uma pessoa profana, é pessoa maldizente, é rixosa, está sempre com guerrinhas, com discussões. Você trai as pessoas. Você mente. Não. Se não tem essas características,
mundanas, então você pode ser um exemplo. É uma pessoa justa. Pode ser um exemplo para a sociedade, para aqueles que vivem consigo, para aqueles que vivem ao seu redor, mesmo no seu trabalho. Você pode ser um exemplo. Dentro da igreja também nós devemos ser um exemplo uns para os outros. Sermos justos, sermos honestos, sermos sinceros. Porque se andarmos no caminho dos ímpios, nós não vamos ter sucesso. Diz que os ímpios vão perecer. Mais tarde ou mais cedo eles vão perecer. Nada é para sempre. Nada. Neste mundo é para sempre. Nós não somos para sempre. Nós não vamos viver para sempre. Nós não vamos viver eternamente aqui. A nossa caminhada não fica aqui. Não termina aqui. Por isso nada é para sempre. E o cristão tem que escolher qual é o caminho que quer seguir e quem o vai guiar nessa caminhada longa que nós temos. Se nós somos justos, podemos ser um exemplo, ou podemos até servir de guia para aqueles que nos rodeiam, para o nosso companheiro. Mas se nós andarmos no caminho dos ímpios, o ímpio é aquela pessoa que é descrente. O ímpio é um descrente. É alguém que não quer nada com Deus, que até crê noutras coisas, ou até troca Deus por outras coisas. Esse é um descrente. E se nós andarmos nesse tipo de caminhos, com esse tipo de pessoas, nós vamos afastar-nos de Deus. É por isso que muitas pessoas se têm afastado de Deus, da casa de Deus. E argumentam porque o mundo os chamou e porque eles andaram nesse caminho lá, no caminho dos ímpios. E o caminho dos ímpios os amarrou. Mas diz que esse caminho dos ímpios vai perecer. Então nós temos que ter cuidado. Quem são as pessoas com quem nós acompanhamos? Aquelas que são bons exemplos para nós. É essas pessoas que nós devemos estar rodeados. Amém? Amém. Isaías capítulo 48. Todos aqueles que não têm uma palavra positiva, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, que não nos deem um conselho, que o conselho dessa pessoa seja sempre virado para as coisas de Deus, que eles tenham no seu coração uma disposição sempre de falar de Deus. E quando há uma conversa, essa pessoa fala de Deus. E as suas conversas vão sempre parar à parte divina. Então essa pessoa pode ser uma boa companhia. Mas quando nós acompanhamos com pessoas que elas estão sempre a desviar a nossa atenção das coisas de Deus, raramente se fala de Deus, raramente se fala de Jesus Cristo, raramente se fala da igreja, fala-se de tudo, influencia-se por tudo e todos, mas nada de Deus. Então essas pessoas não vão servir de boa companhia, porque nós vamos seguir os exemplos dessas pessoas e vamos cair no mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aqueles que creem em Cristo permanecerão para sempre. O mundo passa, os desejos do mundo. Todos nós vivemos no mundo. Todos nós somos aliciados com as coisas do mundo. Todos nós. Agora nós temos que decidir. Se nós queremos renunciar a essas coisas do mundo, que nos dão algum prazer momentâneo, ou se nós queremos continuar a servir a Deus e ter a sua proteção, a sua bênção, como eu disse há pouco, como referi, Ele será o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso protetor, a nossa paz, a nossa cura, a nossa prosperidade. Ele será sempre tudo para nós. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Algum de vocês, algum de vós, já uma vez leu algum mau conselho na Bíblia? Já ouvimos dizer que Deus manda que nós matemos o próximo? Que nós paguemos com a mesma moeda com que nós somos ofendidos?
Quantas vezes nós ofendemos Deus? Todos os dias. Quantas vezes Deus nos perdoa? Todos os dias. Às vezes Deus perdoa-nos mesmo sem nós pedirmos perdão. Assim como nós perdoamos os nossos filhos, mesmo sem eles nos pedirem perdão. Às vezes somos ofendidos e ofendemos as pessoas, e as pessoas acabam por nos perdoar e nós também perdoamos. Não porque a pessoa nos peça perdão, porque nós estamos decididos a perdoar. E neste caso, nós temos Deus sempre disposto a perdoar-nos e a ajudar-nos. Então, nós temos aqui um Senhor que é o nosso Redentor. Ele diz que é o nosso Deus, é Ele que nos ensina o que é útil. Fazendo uma comparação, acha que o mundo nos ensina a justiça? Acha que este mundo é justo? Acha que as pessoas que lideram o país são justas? Elas fazem aquilo que está ao seu alcance, mas eles não conseguem ser justos. São justos para uns e injustos para outros. Mas Deus diz que nos ensina o que é útil. Quando o governo ele aplica uma taxa elevada sobre as pessoas que têm uma pensão pequena, é uma injustiça. Mas para alguns é uma justiça. Tire-se aos pobres para engrandecer os ricos. Deus está a dizer que nos ensina o que é útil. O útil é uma coisa que traz benefício, é uma coisa que traz o que é bom. E, meus amados, se o Deus que nós dizemos que servimos e que Ele é representado na figura da sua palavra, da Bíblia, dos ensinamentos contidos nestas Escrituras, nós não podemos pegar em Deus ou ir falar com Ele diretamente como uma pessoa física, mas podemos ler a Bíblia, este testamento que nos foi deixado e que nos dá instruções como nós devemos fazer. Então Deus está a dizer que Ele nos ensina, ou melhor, o profeta diz que Deus será o nosso Senhor, Ele nos ensina o que é útil e Ele nos guiará no caminho em que devemos andar. Qual é o caminho que Deus pretende para nós? Ele diz, a palavra de Deus, através do apóstolo João, que deseja que tudo nos vá bem. Então não é um caminho de serpentes, não é um caminho de pedras, não é um caminho de lacraus, não é um caminho de fome, não é um caminho de sede, não é um caminho de dores, não é um caminho de doença, não é um caminho de desespero, não é um caminho de abandono, não é um caminho de traição, nem mentira, nem ódio, nem vingança. Não, o caminho de Deus não é esse. Essa não é a natureza de Deus para aqueles que o servem. O caminho de Deus é um caminho de esperança, de alegria, de paz, de segurança. Eu te vou guiar por onde quer que andares. Se hoje nós estamos na casa de Deus, Deus nos guiou até aqui, nada de mal nos aconteceu. Daqui a pouco nós temos necessidade de ir para os nossos lares. Pois Deus diz na sua palavra, na Bíblia, Deus diz na Bíblia, que Ele nos guiará, nos conduzirá e que nenhum mal nos acontecerá. Nos guardará. Deixamos a nossa casa desprotegida, não ficou lá nenhuma segurança. Durante a nossa casa não pagamos a alguém para ficar a guardar a nossa casa. Mas nós temos fé e confiança que a palavra, o tal guia, o nosso Deus, Ele dará ordem aos seus anjos que são invisíveis para guardarem a nossa casa para que nenhum mal lhe aconteça. Poderão muitas casas estar a ser assaltadas neste dia, nesta hora, neste momento. Mas a nossa casa, a casa onde nós vivemos, se nós somos filhos de Deus, está lá alguém a proteger a nossa casa. Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, nós temos que fazer do Senhor o nosso guia, o nosso protetor, o nosso ajudador. Agora vamos inverter isto. Imaginemos que nós não servimos a Deus e que agora a nossa casa está desprotegida e quando chegamos lá somos sobressaltados porque partiram as janelas, porque entraram dentro de casa, porque roubaram os nossos bens, porque estragaram aquilo que nós tínhamos juntado. E nós dizemos, mas porquê que me aconteceu isto? Porquê? Mas porquê a mim? Porque num milhar de pessoas que existem, alguém tinha que ser afetado.
São aqueles que não conhecem Deus. Não porque Deus os queira castigar, mas porque eles não têm o protetor. Não têm Deus dando ordem aos seus anjos a seu respeito para os guardarem, visto que eles não querem nada com Deus. Então, quando nós somos guiados por Deus, nós nunca perdemos. Nós não ficamos protegidos. Nós não ficamos mais pobres. Nós não ficamos pior. Nós somos abençoados por Deus quando nós deixamos Deus ser o nosso guia, o nosso Senhor, quando Ele nos dirige. Amém? Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Jesus estava prestes a nascer e agora ia nascer alguém. Ia nascer um líder, um Senhor, que nós chamamos Senhor Jesus, que ia guiar o povo de Deus. O povo que Deus tinha escolhido. E ele foi até à cruz. Ele conduziu muitas pessoas para livre do perigo. Curou os cegos, libertou os oprimidos, os possessos, curou os coxos, curou os surdos, restaurou as mãos aos paralíticos, aos paralíticos não, aos que tinham mãos mirradas. Jesus fez muitos milagres. Ressuscitou mortos. Ele era um guia na sua época, no tempo em que esteve aqui. Depois chegou até o dia da morte, o dia em que ele tinha que ir à cruz. Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. E está junto de Deus. E agora nós temos a sua palavra. Ele é o nosso guia. Eu não leio que Jesus tinha sido um mau exemplo para alguém. Não leio isso na Bíblia. Sempre leio na Bíblia que Jesus foi um bom exemplo. Então, façamos de Deus, de Jesus Cristo, o nosso guia. Nosso amigo, o nosso ajudador. Aquele em quem nós podemos falar e que mesmo que nós tenhamos a passar algum bocado menos bom, certamente que haverá sempre direção para a nossa vida, vinda de Deus. Amém? Jesus nos levará às fontes da água da vida. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Versículo 17 diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Um dia, quando Jesus Cristo nos vier buscar, acabarão os sofrimentos, as lágrimas, os prantos, as dores, as calamidades. Diz que nós ficaremos com os nossos olhos sem lágrimas. Deus nos ajudará. Às vezes nós passamos um bom bocado aqui embaixo. Com tanta coisa, com tanta adversidade, às vezes os maiores sofrimentos não são os físicos. Não são aqueles sofrimentos de que nós possamos ter de uma perna partida, de um dedo que se partiu, de uma queda, de uma dor. Às vezes, esses sofrimentos, eles estão ali, mas eles vão ser alterados com medicação, com tratamento. Os maiores sofrimentos são aqueles que nos afetam o nosso coração. Esses é que nos deitam abaixo. Fazem-nos emagrecer, fazem-nos dizer coisas que nós não queríamos,
Porquê? Porquê é que aquela pessoa fez isto? Porquê é que aquela fez aquilo? Porquê é que aquela pessoa tomou aquela atitude? Porquê é que ela foi mentirosa? Porquê é que ela foi ingrata? Porquê é que ela me traiu? Porquê é que fez isto? E nós achamos sempre que é uma injustiça aquilo que as pessoas fazem. Mas porquê é que nós sabemos que isso vai acontecer? Porque o caminho destas pessoas que fazem essas coisas é o caminho mundano, o caminho do mundo. O caminho do mundo leva-nos a tomar decisões que são opostas à vontade de Deus. E por isso nós sofremos consequências. Somos traídos, somos vexados, dizem mal de nós, não gostam de nós, não gostam da nossa cara. Podemos mudar de roupa, podemos estar com um fatinho todo bonito, podemos estar de gravata, podemos estar com umas calças de ganga como eu estou hoje, com os sapatos vermelhos, mais moderno, mais esportivo. Ninguém gosta de nós. Façamos a roupa, que nós possamos vestir a roupa que nós achemos mais indicada. Quando não gostam de nós, não gostam. Podemos até falar com um tom de voz muito macio, muito doce. Mas se não gostam de nós, é escusado o esforço. Deus consegue gostar de nós de todas as maneiras. Mesmo quando nós estamos em desobediência, em pecado, Ele continua a ser misericordioso para connosco. Quando nós, como nós somos, fazemos para os nossos filhos, principalmente quando eles são menores, quando eles não têm ainda grande discernimento do mal. A Bíblia diz que nós não temos que temer. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não tenhamos medo. Vamos fazer aqui uma comparação. Um rebanho muito grande, com centenas de cabeças de animais, há sempre o risco de um animal se perder, porque o pastor tem tantos animais, são tantos, são centenas, pode até ser milhares, como são tantos, abrangem uma área tão grande na sua movimentação para se alimentarem, que estão sujeitos esses animais a serem atacados. Porque o pastor, para estar à frente de centenas de animais, ele não pode estar na sua retaguarda nem nas suas laterais. Por isso ele pede ajuda. Ele tem alguns pastores, tem cães, que são os que os ajudam naquela tarefa de conduzir um rebanho com tanta cabeça de gado. Mas acontece sempre que um ou outro animal, ele é apanhado por um lobo, se é um sítio onde há animais ferozes, o tigre, o leão, e sempre há de haver uma vítima, porque o rebanho é muito grande. Quando o rebanho é pequeno, o pastor consegue controlar melhor, consegue ver. E Deus está aqui a dizer, olha, não importa qual é o rebanho, qual é o sítio onde tu estás, se é muito grande, se é pequeno, se é muito numeroso ou não. Se és considerado um pequeno rebanho, não tenhas medo. Eu estou contigo. Não tenhas medo. Eu estou contigo. E o que é que nós mais precisamos? É que Deus esteja connosco. Nós podíamos ter milhares de pessoas aqui e estamos completamente sozinhos. Essas pessoas vão embora, cada um para a sua casa, para a sua vida. Quando acabar o culto, e você vai para a sua casa, e a solidão, ela vai estar lá na sua casa. E se não for a graça de Deus, a força de Deus, a coragem de Deus, você vai estar sozinho. Milhares de pessoas estavam juntas, mas
logo mais ficamos sozinhos na nossa casa. Então nós temos que decidir quem é o nosso guia. Ele será sempre Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E sabe uma coisa? Um dia, o servo de Deus foi obrigado a dizer assim: olha, diz o Senhor Deus dos exércitos, escolhei hoje a quem vós quereis servir. Se o Deus dos amorreus, se o Deus Santo, Senhor, que vos guiou e libertou da terra do cativeiro. E nós hoje estamos na casa de Deus. E eu creio que nós fazemos do Senhor o nosso guia, o Senhor Deus. Jesus Cristo será sempre o nosso exemplo. E Ele não nos deixará ficar debaixo do cativeiro. Amém? Não vamos ter um peso sobre os nossos ombros, porque Jesus Cristo diz que já nos tirou o fardo pesado. Diz que o seu jugo é suave e leve. Não é um jugo, uma canga, que seja posta sobre nós e que só a madeira ela é rigíssima e ainda mais o peso dessa madeira. Não. Calhar é um jugo de esferovite. Uma coisa muito leve. Ou de balsa. Praticamente não custa nada. Saímos da nossa casa, estamos uma hora na casa de Deus, depois vamos para a nossa casa, fazemos a nossa vida, mas que jugo é esse? Pesa alguma coisa esse jugo? Pesará mais, se calhar, o jugo mundano, o jugo dos ímpios, que nos afasta de Deus, da palavra de Deus. Então viremos sempre para Deus. Temos todo o tempo do mundo para fazer as nossas coisas e vamos dar a Deus o lugar que Ele merece na nossa vida. Amém? O Senhor será sempre o nosso amparo. Isaías capítulo 51. Isaías 51. E versículo 12. Eu sou o Senhor, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas ao homem, que é mortal? Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará em feno? Existe a dizer, olha, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe, nós somos mortais, somos falíveis, não somos resistentes e somos comparados a feno, quer dizer, somos suscetíveis a qualquer situação. Mas Deus está a dizer, através do profeta Isaías, olha, sou eu que te consolo, sou eu que te ajudo. Não temas, não tenhas medo daquilo que é mortal, não tenhas medo dos homens, quando eles não são sinceros, não são bons para ti. Não temas, não tenhas medo, eu vou ajudar-te, eu vou estar contigo. Terminamos com uma passagem assim, quando em 1 Crônicas, capítulo 28. Então, diz a palavra de Deus, versículo 20. E este era um conselho de Davi para o seu filho Salomão. E ele disse assim ao filho, olha filho, Salomão, esforça-te. 1 Crônicas 28, 20. 28, 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te. E mais, tem bom ânimo. E obra, não temas. Não te apavores, não fiques amedrontado. Porque o Senhor, Deus meu, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Veja só o conselho de Davi para Salomão. Salomão tinha agora uma missão que era construir um templo, que sempre Davi imaginou construir,
sempre esteve no coração Davi construir aquele templo, mas a sua avançada idade e várias situações adversas impediram de Davi construir o templo. Então havia de haver um sucessor, e o seu sucessor foi o seu filho, Salomão. Então ele ficou com esta responsabilidade de construir um templo para servir a Deus. Mas não era fácil. Havia muitos inimigos, muitos adversários, muitas situações, muitas coisas que iam ser impedimento para que a obra se concretizasse. No entanto, Davi disse, olha filho, vai acontecer situações em que tu vais ter que enfrentar essas situações. É que tu vais ter que ultrapassar essas coisas que vão ser a oposição, mas tu não vais desistir, esforça-te. Tu vais conseguir construir esse templo. Tu vais conseguir. Tu vais ir em frente e vais vencer. E hoje o que nós mais precisamos é ter esta determinação. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer, vamos esforçar-nos, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer de Deus o nosso guia, isto é, da sua palavra, porque não temos um Deus físico, temos um Deus espiritual, e Ele é revelado a todos nós pela sua palavra, pelos ensinamentos, pelos conselhos que estão contidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos dar crédito a essas palavras e vamos fazer delas o nosso guia para a nossa vida. Deus diz que nós buscamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Diz que Jesus Cristo já levou todas as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diz que Deus nos deu poder e autoridade sobre toda a força do inimigo. Diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não vamos ser atingidos. É verdade, hoje muitas pessoas tiveram acidentes. Eu não tive acidente nenhum até chegar à casa de Deus. Não tive contratempo nenhum. Não tive nenhum perigo. Vi em paz, cheguei em paz à casa de Deus. Todos nós estamos aqui. Mais uma vez se cumpriu a palavra de Deus. E já andamos muitos quilómetros, já fizemos muitas caminhadas, já passamos por muita gente. E Deus nos guardou, nos protegeu até aqui. Tanta promessa que há de Deus para nós, e nós temos que fazer de Deus o nosso guia. Enquanto nós continuarmos a confiar na palavra de Deus, nós vamos usufruir dos benefícios desse nosso guia, que é o nosso responsável. Ele é responsável por nós. Quando nós saímos daqui, Deus vai ser responsável por nós, vai dizer, bem, vou ter que guardar o meu filho, vou ter que dar ordem aos meus anjos para o protegerem até a sua casa. E se nós decidirmos sair à tarde, irmos até à praia ou outro sítio qualquer, e Deus vai dar ordem aos seus anjos, olha, agora ele decidiu ir para a praia, vai ter o tempo de lazer, vai usufruir daquilo que eu criei, da natureza que eu criei. Anjos, vão lá acampar e guardar o meu filho, os meus filhos, para que nada de mal lhe aconteça. Bem, se nós decidirmos estar juntos em comunhão, numa refeição, lá está a bênção de Deus para abençoar os alimentos, para que ninguém apanhe nenhum problema, nenhuma indigestão. E todos nós possamos comer e alegrarmos, porque isso é um dom que vem de Deus. Quantas promessas há de Deus? Todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e para ele o amém. Então Deus concorda que tudo seja bom para nós. Então a nossa esperança não deve estar em baixo. Nós temos que ter esperança. E a nossa esperança tem que estar em Deus. Não baixemos as mãos. Vamos em frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos vencer. Vamos ultrapassar as situações. Alguma coisa vai acontecer. Nada é para sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No deserto pode haver lá muita areia. Pode haver calor. Mas pode acontecer um milagre no deserto. Pode haver água no deserto. Porque há lá seres vivos, vai acontecer lá um milagre. Há de haver um sítio no deserto onde há comer, onde há água para que haja sobrevivência. E nós estamos neste deserto da vida, nesta caminhada, e Deus vai sempre dar-nos água, o nosso pão, e nos vai ajudar sempre em todos os momentos. Amém, irmãos?
após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Vem e segue-me, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Não olhes para trás, toma a tua cruz, tudo que tens entrega a Jesus. Nega o teu ser e encontrarás a vida eterna. Não olhes para trás. Vem e segue-me, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Oh, vem e segue-me, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Não olhes para trás, toma a tua cruz, tudo que tens entrega a Jesus. Nega o teu ser e encontrarás a vida eterna. Não olhes para trás. Vem e segue-me, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Oh, vem e segue-me, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Senhor, eu quero ir, ajuda-me, dá-me o poder. Senhor, tu podes dar a força do teu querer. Senhor, eu quero ir, ajuda-me, dá-me o poder. Senhor, tu podes dar a força